Bom dia, estamos na Universidade de Valência com Margaret Martins de Araújo, da Universidade Federal Fluminense de Brasil. Estamos aqui com a revista Quadernos de Animação e Educação Social. A primeira pergunta, Margaret, é qual é a sua função na Universidade Federal Fluminense? Buenos dias a todos, é uma honra para nós outros estarmos aqui. Eu sou professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e trabalho há 23 anos formando pedagogos, em especial educadores sociais. Temos trabalhado em todas as áreas, no tripé que chamamos da ensino superior em Brasil, que chamamos de ensinança, investigação e extensão, sendo nosso forte a extensão. Trabalhamos com a graduação, trabalhamos com mestrado, especialização, mestrado e doutorado, sempre focando, mirando a educação social. Margaret, a tua experiência na educação social, na pedagogia social, é muito longa, é muito bela. Qual é a tua experiência e, sobretudo, queremos saber a tua visão, a tua perspectiva sobre a educação social em Brasil ou em geral o trabalho como o trabalho humano. Sim. O trabalho começa em 1977, ao redor de uma refinaria de petróleo, um local proibido para pessoas morarem. E lá fui trabalhar com um projeto especial, com crianças de chicos de 4 a 6 anos de idade. Nessa época, a ONU cobrou de meu país um contato maior com as crianças pequenitas. Então, eles criaram um projeto chamado PAEP, Programa de Ampliação de Educação Pré-Escolar. E lá eu fiquei por 10 anos. 10 anos cuidando de crianças, e era assim, 120 crianças, sem sala de aula, ao ar livre, e 7 mães por dia. Neste momento não tínhamos lá um prefeito na cidade, tínhamos um interventor, e por este motivo era um general. E o trabalho social que comecei a fazer, não nasci de outra maneira, já nasci marginal e na contramão do sistema. Não tem sala de aula. Uma pessoa, professora, maestra, com 120 crianças e 8 mães por dia já era um trabalho comunitário. Não tinha como fazer diferente. Em pleno artigo número 1 do AI-5, me fui enquadrada porque estava a trabalhar com comunidade. Momento muito tenso para a comunidade, para os meninos, mas tudo ocorreu bem depois. E não fez sentido para mim outra pedagogia, outra educação que não fosse lá social. De lá para cá, dirigi sempre colégios grandes e muito populares, sempre com comunidade. Nunca fiz outra coisa diferente. Então, a minha pedagogia na universidade não poderia ser outra, se não fosse essa pedagogia social. E qual é a tua visão da pedagogia social, da educação social, da coisa que têm que fazer os educadores sociais, as educadoras sociais? Sim. Mira, então mergulhei, nasci, me banhei nas águas, pedagogia social encontrou-me e lá abracei. Percebi que tudo o que tinha de notas altas em meus cursos não servia de nada para trabalhar com aquela realidade. Ali descobri que as pessoas passavam fome, ali descobri que as pessoas não tinham o que vestir, e comecei a entender que precisava fazer muito mais do que transmitir conhecimentos, era muito ou pouco. E comecei a entender que algo se passava para além do que se projetava em meus cursos. E entendi que fazer um trabalho sociopedagógico era muito importante naquele momento. Então, não tive medo e mergulhei, trouxe minha família, meus amigos e todos que conheciam para servirem aquelas pessoas tão desprovidas. Meu país é de dimensões continentais. Portanto, é que todos
não nos cabe para mim, não cabe uma outra educação que não seja social. Tanto para os que têm poder aquisitivo, como para os que não têm, porque um precisa servir o outro. E essa, para mim, a grande dimensão da pedagogia social em meu país. É quando compreendemos que somos brasileiros com muitas necessidades semelhantes e que precisamos nos olhar, nos mirar, para que possamos entender a necessidade de uma lógica humana, que somente através do servir e da compreensão do nosso papel junto a nós outros seremos capazes de nos resgatar do estado de indigência muito pesado, mas de muito sofrimento humano. Somos um país bonito, alegre, feliz, mas também somos um país que precisamos nos ajudar. Então, para mim, a formação de um pedagogo social para este país, com dimensões continentais, com desafios muito complexos, é justamente a possibilidade de trabalhar com a multiplicidade, de forma simples, não há de se ficar pensando em mirabolantes situações e soluções. Não, simples. Porém, como diz Morin, toda simplicidade é complexa. Então, temos que olhar a realidade, abrir mão enquanto intelectuais, de sermos vanguarda de movimento populacional dos povos. Precisamos ser retaguarda, praticarmos uma pesquisação na qual teoria e prática é imbricada e neste processo aprendermos com a prática e termos humildade de aprender com a prática e caminharmos juntos. E é uma beleza porque gera movimento, gera aprendizagem, gera investigação, gera amizade, gera calor humano, gera humanidade. Então, para mim, a grande diferença do que fazemos em Pipas, que é um nome, uma sigla grande, aqui chamamos de cometa, e nossa pipa é sim um cometa, é que lá formamos pessoas humanas para arranjar trabalho com gente, com pessoas humanas. Gosto muito de Freire quando diz que sou um intelectual que ama gente, ama pessoas, e por amar gente e pessoas, luta para que a justiça social se haja antes deste problema de questão de caridade. Não tenho nada contra a caridade, nada. Em momento, se não for caridade, a justiça não chega, mas nossa luta é sempre pela justiça social. Hoje em meu país, em meu município, fazemos um trabalho junto à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, apresentaremos logo mais também esse trabalho em Coimbra. É muito importante para nós que o município nos mirem como pessoas que pesquisam e praticam, investigam e praticam ações sociopedagógicas, pedagógicas ao longo do município. Hoje a nossa turma de extensão tem 340, quase 50 pessoas. Então, lá temos trabalhos sociopedagógicos em 340, 50 pontos do município. Isto para nós é muito importante. Dizemos que bailamos por município, por terra, implantando, semeando o bem, o bom e o belo pela cidade. Isto para nós é muito importante. Margaret, você conheceu Pierre Furter, foi aluna de Pierre Furter, e a revista de Pedagogia Social da Universidade Federal Fluminense, junto à nossa revista Quadernos de Animação, fizemos um monográfico sobre Pierre Furter. Eu queria que você falara sobre a visão de Pierre Furter, não sobre o monográfico que conhecem os leitores, mas sobre a visão e a experiência com a Pierre Furter. Sim. Me fazia o curso de mestrado em Fundação Getúlio Vargas em minha cidade. E lá estava o professor Pierre Furter. E figura impactante que todos, quem é, e fomos ver disciplina e ficamos com ele durante um semestre. Tudo o que dizia fazia sentido para mim, muito grande. E Freire de um lado e ele de outro, dizia, como pode?
Então, para nós, quando chegaram os cadernos de animação e todas as possibilidades de diálogo, penso que, como a vida é bela, não? É que encontrei a pedagogia social em 77, encontrei Paulo Freire em Argentina, um período que proibido em meu país, na década de 80, final de 90, e Furtei logo depois, no final da década de 90, em Fundação Getúlio Vargas. E para mim, é que dois teóricos são, que fazem com que nossa pedagogia caminhe de forma firme. Dizemos em meu país que fazemos uma pedagogia social de raiz. Significa que somos de natureza social e que nada pode nos levar a caminhos diferentes, que não seja pelo social e com o social. E estar com o outro ao lado é diferente de estar com o outro. Isto aprendi com Furtei. E aprendi como, quando dizes que este poder de estar com é diferente de falar sobre. É preciso que estejamos juntos a aprender com a comunidade, a aprender com os sujeitos que lá vivem, para que possamos fazer para eles o melhor trabalho possível. Então, esse encontro foi muito formador, muito importante para nós e para a nossa linha de investigação. Finalmente, Margaret, nós trabalhamos, escrevimos para o futuro da educação social, para a pedagogia social. Para nós é muito importante os jovens que se formam, os jovens que trabalham na educação social. Qual é o que dirias a estes jovens para fechar a entrevista? Então, por ocasião de minha defesa de tese para professor titular da minha universidade, fomos descobrindo e construindo que educadores sociais são um projeto de futuro da humanidade. Queríamos que todos os educadores o fossem. Mira, então faz todo sentido para aqueles jovens que chegam à educação e compreendem a dimensão social do papel que tem que exercer para o futuro de todos os jovens de sua nação. Então, venham para a pedagogia social, caminhem com nós outros. É um caminho tranquilo, feliz e que faz sentido em nosso coração, não só em nossas mentes, e que dialoga os dois neurônios em equilíbrio com teoria e prática e a humanidade junta pela vida na vida. Graças. Muito obrigado, Margaret, por haber estado com a nossa revista, mas sabemos que não será a última vez que continuamos a trabalhar juntos, continuamos a partilhar e continuamos a trabalhar por a pedagogia e a educação social. Muito obrigado. Graças, sempre.